O que eu pretendo introduzir para você é como classificar números em um número par ou um número ímpar. O número par é um número que pode representar, por exemplo, uma quantidade de rosquinhas que você pode dividir igualmente para duas pessoas sem deixar que sobre. Conclusão: número par é aquele número que é múltiplo de 2. Por exemplo, se você tiver duas rosquinhas, você pode tranquilamente dividir igualmente para duas pessoas sem sobrar nada, sem faltar para ninguém. Da mesma forma, se você tiver 4 rosquinhas, você consegue dividir igualmente para duas pessoas. Da mesma forma, se você tiver 6 rosquinhas, 8 rosquinhas, 10 rosquinhas, 12 rosquinhas, etc., todos os múltiplos de 2 satisfazem essa condição. São números pares. Nessa situação, então, você pode rapidamente perceber que qualquer número maior você reconhece se é um número par se o algarismo das unidades é par. Por exemplo, 32. 32 é um número par? Sim. Por quê? Porque o algarismo das unidades é 2. 2 é par, como nós já vimos aqui, então 32 é um número par. O mesmo raciocínio para um número bem grande, como, por exemplo, 5.977.354. Este é um número par? Sim, é um número par, porque o algarismo das unidades é par e isso é suficiente para garantir que ele seja par. Um número bastante interessante e que algumas pessoas ficam, às vezes, até impressionadas, falando: este número realmente é um número par? Este número a que eu me refiro é o número 0. 0 é um número par. Ele atende à definição de ser um múltiplo de 2, portanto, sim, é um número par. 0 é par. Você pode comprovar simplesmente lembrando que 0 vezes 2 resulta em 0, então 0 é múltiplo de 2. E esse raciocínio nós podemos usar para verificar se um número é par. Por exemplo, o número 150. O número 150 é par? Sim, é par, porque o algarismo das unidades é 0 e 0 é par. Muito bem, e os números ímpares? O número ímpar é aquele número que não é múltiplo de 2. Observe que impar quer dizer não par, ou seja, número ímpar é aquele que não é par, número ímpar é aquele que não é múltiplo de 2. Por exemplo, o número 1, o número 3, o número 5, o número 7, o número 9 e assim sucessivamente, infinitamente. Temos aqui a sequência dos números ímpares. Se no algarismo das unidades de um número, por exemplo, 59, 59 é um número par ou ímpar? Ele é ímpar, porque no algarismo das unidades temos o 9, e 9 é um algarismo ímpar. Mesma coisa se olhar para o número 1441. Ele é um número ímpar porque no algarismo das unidades temos 1 e 1 é ímpar. Note que, no caso dos números ímpares, como, por exemplo, aqui o 1441, se você tiver 1441 rosquinhas para dividir igualmente para duas pessoas, você não consegue. Ou uma das pessoas vai ficar com uma rosquinha a mais que a outra, ou uma das rosquinhas terá que ser quebrada para distribuir igualmente entre elas. Complementando aqui, então, número ímpar é aquele número que não é múltiplo de 2, ou ainda aquele número que não é par. Vamos pensar agora o que acontece quando nós efetuamos operações com números pares ou ímpares. O que nós teremos ao adicionar um número par a outro número par? Vamos tomar como exemplo 2, que é um número par, mais 6, que é um número par. Já sabemos que isso resulta em 8, que é outro número par. Vamos pegar um número um pouquinho maior, agora envolvendo dezenas. 14, que é um número par, mais 4, que é outro número par, resulta em 18. 18 tem algarismo par nas unidades, então 18 é um número par também. Outro exemplo, 156 mais 4. 156 mais 4 resulta em 160, que termina em 0. No algarismo das unidades é 0, portanto, também é um número par. Nós podemos, então, aqui arriscar dizer que um número par mais outro número par resulta em um número par. Faz até sentido pensar nisso e eu sugiro que você teste outras contas, outras adições de números pares para você verificar. Aqui vamos pensar um pouquinho mais sobre uma coisa.
Um número par que é múltiplo de 2 mais outro número que é múltiplo de 2, de fato, era esperado que o resultado também fosse múltiplo de 2. Vamos pensar agora o que acontece se nós adicionarmos um número ímpar a outro número ímpar. O que vai resultar isto? Vamos fazer alguns testes. Começando aqui com números bem fáceis, 1 mais 3 resulta em 4. Ímpar mais ímpar, e o resultado foi um número par. Vamos ver outro. 15 mais 7. 15 mais 7 resulta em 22. Ímpar mais ímpar resultou num número terminado em 2, então é um outro número par. Mais um exemplo. 19 mais 3, que também resulta em 22, ímpar mais ímpar, e outro número par no resultado. E se eu efetuasse 23 mais 5, o que é que eu obteria? Obteria 28, que novamente é um número par. Pelo padrão aqui, nós podemos desconfiar que um número ímpar mais outro número ímpar resulta em um número par. Sugiro que você novamente tente fazer várias outras contas dessas com números ímpares ou pares para verificar que, de fato, faz sentido esse resultado. Vamos pensar agora no que acontece se tivermos um número par mais um número ímpar. Qual vai ser o resultado? Vamos observar primeiro 2 mais 1. 2 mais 1 resulta em 3. E nós sabemos que 3 é um número ímpar. 4, que é um número par, mais 3, que é um número ímpar, 4 mais 3, nós sabemos que resulta 7, que é também um número ímpar. Fizemos aqui apenas 2 exemplos, mas eu sugiro que você continue fazendo vários outros para ver que sempre que você adiciona um par e um ímpar, o resultado é um número ímpar. Exercite. Tente observar mais contas e verificar que elas obedecem a este padrão. Até o próximo vídeo.